pauta! E o Na Pauta de hoje, subiu a gasolina. E agora? Faz o L? Será mesmo que a galera... Porque agora tá todo mundo mandando aí, né, no Twitter, mensagens, nos grupos de WhatsApp, todo mundo mandando assim, faz o L, né? Subiu a gasolina, e aí, faz o L. Bom, mas será mesmo que seria diferente se fosse com o governo Bolsonaro? Bom, nós vamos analisar isso, mas nós vamos ver alguns outros critérios que poderiam ser adotados e talvez não tivesse que impactar tanto na questão de imposto. E isso é uma queixa antiga. Nós vamos ver isso em análise agora. Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também deixar aí o seu like, avaliação no vídeo, tá bom? Nos siga nas nossas redes sociais, lá a notícia não para, é 24 horas. Somos muito ativos nas nossas redes sociais, só colocar aí @na pauta hoje, você nos encontra Instagram, Facebook, Twitter, aqui mesmo no YouTube, tá bom? Conto com você. Vamos lá então, vamos destrinchar essa história para nós saber. Vai subir, sim, o imposto, né? Vai voltar, na verdade, o imposto que tinha sido isentado lá ainda no governo Bolsonaro. Tá? Isso foi isentado lá no governo Bolsonaro, foi o PIS, COFINS, né, os tributos federais, né, e ainda tinha sido feito aquele mexe lá na canetada dos impostos estaduais, o ICMS, foi colocado um teto, né, e ainda tem muito rolo na justiça, ainda alguns estados estão cobrando. Nós falamos aqui do estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que está cobrando na justiça essa reposição, né, que o governo federal prometeu que ia fazer, né, ainda no governo Bolsonaro, essa reposição, porque aqui no Rio Grande do Sul, só para você ter uma ideia, sobre os combustíveis e energia elétrica, era 25% o ICMS. E aí foi botar aquele teto de 17%, deu um impacto grande no valor. E, obviamente, o Estado não quer perder essa arrecadação, né? Depende dessa arrecadação. A verdade é que tanto os estados quanto o governo federal poderiam achar outras soluções. Nós precisamos, na verdade, de uma reforma administrativa urgente, porque nós precisamos acabar com o desperdício do dinheiro público, acabar com o gasto da máquina pública, que é demais, é muito gasto, muitos privilégios para a classe política, e isso resulta que tem que apertar o calo da população. Falta dinheiro, não tem dinheiro para as coisas básicas. E aí tem que cobrar imposto, tem que taxar. Por quê? Porque querem manter os privilégios dessa classe política. Então, na verdade, o que nós precisamos é de uma reforma política, administrativa, entendeu? Enxugar a máquina pública. Precisamos sim nos desfazer dessas estatais que servem só de cabide de emprego, que tem um déficit público, que tem gasto, que tem um custo enorme para o Estado, e o governo passar de empresário para agente fiscalizador. E aí, com certeza, a coisa vai funcionar, vai poder enxugar a máquina pública, vai parar de ficar colocando os amigos, né, em vez de gente incompetente lá, em vez de gente competente, fica botando incompetentes, amigos, cabide de emprego. Então, o negócio é iniciativa privada, é vender essas coisas. Olha a Vale se arrastava na lama, literalmente. Valia centavos as ações. Hoje uma ação da Vale vale mais de R$80. Olha a diferença da iniciativa privada administrando. Tem que privatizar, sim. E esse é um dos problemas, porque foi promessa de campanha lá do Bolsonaro que não foi cumprida. Tem que privatizar, é o caminho. Enxugar esse gasto público com a classe política cheia de privilégios. Pô, são 500 e lá vai pedrada de deputados. Olha o custo que isso tem. Cada um deles carrega 30 e poucos junto com ele.
Para quê? Para fazer rachadinha? Para pegar metade do salário daquele cara lá? É dinheiro público, indo pelo ralo. Ralo não, indo pro bolso desses políticos. Essa que é a verdade. O partido que veio com uma ideia diferente, de que não ia usar o dinheiro público, agora está discutindo de forma interna a usar dinheiro público. O Partido Novo, que de novo não tem mais nada. É a mesma velharia dos outros. Então, o que precisa é parar com essas paixões. Nós estamos envolvidos em paixões, eu vejo pelos comentários nos nossos vídeos. Não, se eu iniciar o vídeo falando Bolsonaro está ficando isolado, ou então com o petista lá, né? Lula corrupto, o ex-presidiário, o ex-condenado, porque o Lula na verdade é ex-condenado, foi condenado e foi descondenado, é um ex-condenado. Conseguiram inventar essa proeza aqui no Brasil, o ex-condenado. Se você inicia assim, cara, chove de haters no vídeo. Por quê? Ah, é fake news, é mentiroso. Não, não é. Você que está dentro de uma bolha e não lê jornal de verdade. E está envolvido em uma paixão política. Enquanto nós tivermos paixões políticas, nós só vamos eleger essas encrencas populistas aí. Isso não serve. Nem de esquerda, nem de direita. Populismo não serve. Populismo é muito bonito, muito legal, só em campanha. Depois é essa encrenca que a gente está vendo aí, ó. E aí, a galera, em vez de enxergar a coisa, não, continua cega. Faz o L, faz a arminha. Para com isso. Vamos voltar para a realidade. Esquece as paixões políticas. Pare de defender o indefensável. Político populista, tanto de esquerda quanto de direita, não presta. Essa que é a verdade. Lula é o responsável por voltar aí. Olha, e não é pouca coisa, né? Pô, nós estamos falando aí de 75% de tributo sobre a gasolina. 21% sobre o etanol. O etanol que era para ser a nossa grande dádiva, a saída, um combustível que é menos poluente, vem da terra, é só plantar, cana que dá, pois está o preço equiparado ao da gasolina, por falta de investimentos deste governo atual aí, Lula, porque aí se encantaram lá, porque descobriram o pré-sal, acharam que tinham descoberto, né, Não, agora vamos virar uma Arábia aqui agora. E aí? Focaram nos investimentos do pré-sal, iludiram lá o Eike Batista junto. Eike Batista lá vendeu o que não tinha. E quebramos tudo junto. E paramos de investir no que poderia ser a nossa salvação. O etanol. Vendemos a ideia para os americanos, para a Europa. Hoje, se você olhar as competições lá, NASCAR, a IndyCar, a Fórmula Indy, todos usam combustível de etanol. Só que o etanol deles é feito do milho. Está se popularizando nos Estados Unidos. O país que adora cheiro de gasolina está se popularizando o etanol. Eles estão enxergando uma alternativa. Que nós fomos os pioneiros. Lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas, por falta de investimento, por burrice, estamos aí dependendo ainda de trazer petróleo, importar petróleo, porque já fomos autossuficientes, não somos mais. Vou dizer uma coisa, bem sincero, não faria diferença se fosse Bolsonaro. Talvez, se fosse Bolsonaro, Paulo Guedes nem teria prolongado ali a isenção dos impostos federais. Porque o Lula só fez isso de prolongar, de estender ali, trovou lá o pessoal lá para estender. Por quê? Porque não queria ficar mal ali com os eleitores. Mas não adiantou. Desagradou.
E o problema maior, lembra que ele já estava falando lá sobre a questão da meta da inflação, alterar a meta da inflação, porque ele já queria maquiar os números, ele já sabia disso. Voltando aos impostos, a gasolina, o combustível, vai levar, sim, a inflação, vai elevar. E aí, não vem dizer que é culpa do mercado, que o mercado é pessimista. Não, é mal administrado. O dinheiro público é mal administrado, é jogado no ralo. Aliás, no ralo não, no bolso. No bolso dessa classe política ordinária que explora e manipula ainda você. Porque a maioria tem paixão pelo seu político. Tá mais do que na hora do brasileiro se inteirar da política, conhecer política e entender que ele não precisa desses políticos populistas. Entender que você não precisa. Não precisa. Político atrapalha a sua vida. Ele não te ajuda. Então para com isso de faz o L, faz a arminha. Para com isso. Arregaça a manga e vai trabalhar, meu querido. É assim que você vai fazer um Brasil diferente. E aprende a votar. Aprende a votar. A verdade é que nós não precisamos de políticos populistas. Chega de promessas malucas. Olha o que foi essa eleição. Foi um leilão para ver quem dava mais. Para quem dava mais esmola. Essa que é a verdade. Ah, mas você vai dizer, não, mas tem gente que precisa, que depende disso. Ok, um socorro é uma coisa. Mas colocar isso como, essas esmolas, como plano de governo, o troço é fixo. Se o cara cogita em alterar, perde a eleição. Para! Governo não é para sustentar ninguém, não. Trabalho é para sustentar. Ok? É um princípio cristão. Do suor do teu rosto comerás o pão. Tem que merecer. Trabalho. Ah, mas tu nunca ficou desempregado para saber. Para. O governo é um mediador entre a iniciativa privada e o necessitado. Tá? Ele tem que ser um agente facilitador desse caminho para acabar com a desigualdade social. Ele não pode tirar de um para dar para outro. O que é dado não é merecido. Ajuda, socorro, é completamente diferente de uma sustentabilidade ali. Ficar recebendo esmolinha todo mês. Não, todo mês eu sei que dia tal vai cair a minha esmolinha. Para, que isso? Que isso? Não faz sentido isso. E quem que oferece isso? Governos populistas. Qual a diferença? Não teve ideologia nessas eleições. Teve dois políticos populistas disputando a eleição, sem diferença nenhuma. Talvez um roubou mais que o outro. Talvez não, roubou, né? Mais que o outro. Um era mais experiente, o outro era mais inexperiente, o outro fazia rachadinha, coisa de vereador. O outro não, o outro já era mais experiente. A prova é que até hoje não conseguiram ligar o nome dele de fato ao tal do Tripex, do sítio de Atibaia, né? Até hoje não conseguiram. Mas todo mundo sabe, né? Mas e aí? Pra você, o que muda? Muda.
se você mudar de atitude. Parar de dizer não a esses governos populistas. Já parou para pensar que os melhores governos e as grandes reformas que aconteceram no Brasil foram com governos interinos? O Plano Real nasceu num governo interino. O Collor sofreu impeachment, assumiu Itamar Franco, montou uma baita de uma equipe econômica e nasceu o Plano Real, que acabou elegendo o Fernando Henrique, que foi ministro da Fazenda lá do Itamar Franco. Até o próprio Ciro Gomes também fazia parte ali do... Mas as outras grandes reformas, reforma trabalhista, foi aonde? No governo interino Michel Temer. Dá para dizer que os governos interinos foram melhor que os governos eleitos pela população. Será que os militares tinham razão? A população não sabe votar mesmo? Mas eles também não sabem administrar. Porque quem atolou o Brasil em dívida foram os militares. Então, gente, a esperança é a última que morre. Eu ainda tenho esperança para o Brasil, ainda acredito que nós podemos mudar, mas nós precisamos, urgente, de duas coisas. Estudar política, ideologias diferentes, aprender a ouvir o diferente na escola, criar debates, é importantíssimo isso. Não pode ser socado goela abaixo, nem de esquerda nem de direita. Tem que aprender a ouvir a pluralidade, isso é importante, debate. Ninguém desenvolve uma visão política, uma ideologia política, sem ouvir o contrário, para saber se você é a favor ou contra. E outra coisa que precisamos é educação financeira nas escolas, assim como ensinam nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Educação financeira. O Brasil está cheio de pessoas com visão empreendedora, com coragem. E bota coragem para empreender num país que nem esse, né? Cheio de burocracia, com uma mão pesada do governo. Mas são péssimos administradores. Não sabem administrar. Porque não aprenderam. Não aprenderam. Nós precisamos de educação financeira, desde criança. É essa a concorrência que o Brasil tem lá fora, que tem com o resto do mundo. Os americanos, os caras são adolescentes, são traders na bolsa de valores. É com esses que você está concorrendo. Enquanto você está aí quebrando a cabeça para empreender, para manter a sua lojinha, os caras estão ganhando rios de dinheiro. Sentado na casa deles, na frente do computador, como se fosse um joguinho. Essa é a diferença. Se nós não sairmos do conforto e fizermos a diferença, nós vamos continuar sendo esses analfabetos políticos que aceitam tudo que essa classe manipuladora faz. Eles querem te manter o mais burro possível, não tenha dúvida disso. Você é massa de manobra. Você é um eleitor só. Então pare com as paixões políticas, pare com essa paixonite por políticos populistas que beiram ditadores. É assim que nascem os ditadores. E comece a enxergar a coisa de forma mais ampla, a entender a política, vai estudar um pouquinho para você aprender a exigir também. Bom, já ficou longo, não quero me estender mais do que isso. É mais um desabafo aí para que você consiga a mudar desse, sabe, sair dessa bolha de paixão política, né? Hoje nós temos duas, polarizado, tá polarizado, você ouve muito isso, tá polarizado. Não, mas não é só isso.
Antes fosse polarização, é bom, é debate, mas não, é paixão, sabe? Os petistas, paixão pelo Lula, que é como se fosse um deus, e do mesmo jeito os bolsonaristas, que ele pode fazer a cagada que for, e é uma paixão, uma cegueira. É uma cegueira. Se você falar qualquer coisa, vira briga. Por quê? Porque você não está defendendo um posicionamento político, uma ideologia política. Porque se você estivesse defendendo isso, você ia saber que teve erros. Teve acertos? Teve erros. Você ia ser coerente. Pois, quando você tem uma paixão, o político deixa de ser político e passa a ser um ídolo, aí, meu querido, você não enxerga mais nada. Você não vê defeitos. Ele vira um semideus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Fique com essa, meu amigo. Não concorda? Discorda? Os comentários estão aqui abertos para que você possa se posicionar, né, colocar. Concorda? Ok, quer pontuar? Os comentários estão abertos, é um canal democrático, tá bom? Lembre-se de ser educado para que o seu comentário não seja deletado e que a sua voz se faça ouvir, tá bom? Valeu, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, avaliar o vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais, @napauta_hoje. Você nos encontra no Instagram, Twitter e Facebook. E nós estamos também lá no Spotify. Lá no Spotify temos conteúdo exclusivo lá para a plataforma. Tem o Na Pauta Polêmica todo sábado. Tem o Na Pauta História. Tá sendo um grande sucesso. Na Pauta História é imperdível. Tá? Contando aí estamos mergulhados na história do Brasil. Vale a pena você conferir. Toda segunda-feira sai um episódio novo do Na Pauta História. Tá bom? Valeu, obrigadão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.